Boa noite, gente. Nós vamos só colocar o material aqui para a gente. Você já pode conectar. Você fazendo a prece. Sejam todos bem-vindos. É com muita alegria que nós participamos desses estudos, buscando cada vez aprender um pouco mais dos ensinamentos de Cristo, para, com certeza, fazer as nossas vidas melhores, mais equilibradas, mais felizes. Vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar nossas mentes e os nossos corações ao plano superior da vida e pedir a proteção dos nossos mentores espirituais, dos nossos amparadores crísticos. Nesse momento, que o nosso Pai, que está nos céus, que o seu reino de amor, de paz, de serenidade, reine em cada um de nós. E que esse reino possa curar nossas feridas e as nossas cicatrizes, e que possamos trabalhar de modo mais eficiente todas as nossas limitações que nos têm impedido de fazer a vontade de Deus, o nosso Criador. Deixa eu só que assim seja, então, e a gente vai continuar o nosso... Vou projetar aqui. Vamos ver se a internet fica mais firme dessa vez. Vamos ver se fica, né? Porque... Mas vamos projetar aqui o nosso material para a gente continuar. Bom, na semana passada, nós falamos do processo da transição que nós estamos vivendo. E é interessante que todas as coisas que a gente tem lido, que a gente tem estudado, todas as coisas falam a mesma, tratam da mesma situação. Em N segmentos do conhecimento humano, as pessoas estão chamando a atenção para o grande momento que nós estamos passando. Que é um momento de... vamos usar uma expressão. É um momento de saturação. Então, quando acontece a saturação, precisa mudar de plano. Quando uma coisa já está saturada, tem que achar um outro caminho.
Foi exatamente isso que Jesus quis dizer nesse momento de transição. Que vai chegar um momento em que é importantíssimo fazer a separação. Aquilo que está dando certo precisa melhorar, lógico, e aquilo que não está dando certo precisa ser alterado, precisa ser mudado. No caso da humanidade, não é muito diferente. Quando nós entramos, quando nós saímos da unidade com o Pai para experimentarmos a dualidade e que fomos colocados no paraíso, que significa jardim plantado, Deus literalmente plantou um jardim e colocou o homem lá para exercitar a dualidade. Acontece que deveria ser algo mais temporário, mas a gente acabou ficando tempo demais. E quanto mais tempo a gente se afasta da origem, que é Deus, fica mais difícil da gente voltar, fica mais distante. Deus, então, mandou Jesus Cristo para nos lembrar tudo aquilo. Primeiro, lógico, ele mandou todos os seus profetas, Jesus coordenando isso, mas segundo o que a gente entende da nossa doutrina, Jesus coordenando todo esse processo, e já há muitos milênios ele vem mandando os seus representantes. Até um dia que ele diz, bom, eu mesmo vou lá para a gente encerrar esse processo. Ele veio, não apenas disse, mas viveu tudo que ele havia falado. E tudo que os profetas também haviam falado. Então, esse momento de transição é o momento em que se desgastou muito a participação da humanidade. Evoluiu numa série de processos, no processo da inteligência, da sabedoria, evoluiu muito. Mas em moralidade e em espiritualidade, o avanço poderia ser muito melhor. Ficou faltando apenas as pessoas entenderem que se o avanço espiritual fosse no nível do avanço intelectual, do avanço da sabedoria, nós estaríamos muito mais adiante, inclusive em todos os outros planos. Porque quando Jesus diz, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É isso mesmo. A primeira coisa que a gente tem que buscar é o reino dos céus. O resto vem por acréscimo. Vamos lá, então. Durante, como eu disse, Jesus foi mandando os seus enviados, seus profetas, os seus patriarcas, né, os seus poetas, vamos dizer assim, seus poetas divinos, os construtores do orbe, os que ajudaram, né, no processo. Porque para fazer uma preparação. O importante é a gente perceber que, do ponto de vista profético, as profecias são feitas não para serem cumpridas, mas sim como alertas. Elas são feitas exatamente para não serem cumpridas. Guardadas as proporções, é igual o seguro de carro. Você paga o seguro para nunca bater o carro, para nunca machucar ninguém, é só para você ter um alerta, uma proteção. Né? Mas tomara que você nunca use. Mas, se precisar, está ali um recurso. Assim são as profecias. Não é isso? Então, vamos lá. Seguindo o nosso estudo, hoje a minha intenção é a gente terminar o capítulo 24 e, na semana que vem, a gente começar o capítulo 25, que é exatamente a sequência. O capítulo 25, ele é de Mateus também, ele é praticamente composto de duas parábolas
Eu vou usar a expressão três parábolas, que é a parábola das 10 virgens, muito bacana, um estudo muito bom. Depois, a parábola dos talentos. E depois, literalmente, a separação com a vinda do Filho do Homem, para encerrar o capítulo 24, vem o Filho do Homem sentado no seu trono para fazer a grande separação. Hoje nós estamos vivendo, hoje nesse momento na Terra, estamos vivendo um momento de desconstrução de um tanto de coisa. Se a gente estuda o Apocalipse em nível histórico, nós estamos vivendo agora a era do cavaleiro esverdeado, que é o quarto cavaleiro do Apocalipse, o cavalo amarelo ou esverdeado. O primeiro é o cavalo branco, que simboliza a vinda do Cristo e a vinda do cristianismo puro, da doutrina do Cristo pura, e é simbolizada com um arco e flecha, isto é, veio para, como fosse um cupido, flechar os corações de todos os homens e mulheres. Depois, aconteceu um processo do Cavaleiro Vermelho. Quando Jesus e seus apóstolos foram embora, uma perseguição terrível começou em cima da Igreja do Caminho, né? Todo o cristianismo, assim, foi uma perseguição muito grande. O Cavaleiro Vermelho veio com a espada, simbolizando a morte, né? Foi a época dos grandes mártires do cristianismo, que é aquela coisa toda, né? Depois é o Cavaleiro Negro, né, que vem com a balança na mão, vem trazendo a carestia, é o símbolo da idade das trevas, né, da idade medieval, do século V aproximadamente ao século XV, mais ou menos isso aí que durou a Idade Média, e após isso, vira então o Cavaleiro Amarelo. Após a ideia do iluminismo, vamos chamar assim, do ponto de vista histórico, das luzes que iriam clarear a Idade das Trevas, depois disso ia clarear tanto que nós teríamos um grande processo de transformação. Aí houve avanço na filosofia, houve muito avanço na ciência, né? Houve muito avanço em todos os segmentos, mas também aumentou bastante a ideia de fanatismo, de perseguição, de uma série de coisas. O Cavaleiro Esverdeado, então, vem para poder fazer a separação, porque é a morte dos valores. Quando a carne apodrece, ela fica amarelada, né? Esverdeada. Então, é um momento de putrefação. Esse é o momento que nós estamos passando. Todos os valores estão sendo trabalhados. Aqueles que são bacanas, nós vamos progredir neles. Aqueles que não são tão bacanas, a gente vai precisar deixar de lado. Tudo vai ser desconstruído. E como diz o Livro dos Espíritos, né? Na parte lá que eu sempre falo, na terceira parte dos Espíritos, a lei de destruição, toda destruição é um processo de transformação, como os Espíritos esclarecem para Kardec, né? Então, o profeta Isaías já havia falado isso. O profeta Isaías, eu já falei um pouco disso na semana passada, só vou retomar. Ele viveu aproximadamente no ano 750 a.C. Então, e é o curioso para as pessoas que gostam de ler a Bíblia, se lê o Apocalipse, se lê o profeta Isaías, e ler o Evangelho, gente, é impressionante como as coisas batem. Uma coisa que foi escrita há 750 anos antes de Cristo, e as muitas revelações que ele trouxe, as muitas profecias que se cumpriram do profeta Isaías. É considerado o maior profeta do povo
hebreu, né? Então, ele diz assim, Isaías 6, 11, 12, para a gente prosseguir. Diante disto, indaguei. Ele conversava com o plano espiritual, e o plano espiritual, na cabeça dele, se figurava como Deus. Ele perguntou, então, até quando, ó Eterno? E ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam absolutamente destruídos, até que Javé remova das terras distantes o seu povo e no seio da terra reine total solidão. Então, é um processo de transformação da terra. A terra meramente fenomênica vai se transformar. Que nem nós cantamos, né? A terra sofreu noites combativas. A gente acabou de cantar essa música da Alvorada. Para vir uma nova alvorada, é necessário a gente passar pela a escuridão da noite. Para a gente ainda, nós que estamos na dualidade, isso não era necessário. Mas como a gente entrou na dualidade, a gente precisa trabalhar a aspereza, para depois entender a leveza. Passar pelas trevas para valorizar a luz. Passar pelo ódio para valorizar o amor. Isso por causa da dualidade. Isso não é regra geral, é específico para quem está num processo de dualidade, que somos nós, né? O profeta Isaías ainda continua. Então, Deus, isto é, Javé, porque uns usavam Javé, outros Jeová, né, para designar o nome de Deus. O norte da Palestina dizia um nome, o sul da Palestina dizia outro nome, mas Javé e Jeová são as mesmas pessoas. Por isso que a gente tem até os nossos irmãos que são testemunhos de Jeová, eles usam mais o nome de Jeová, que é o nome de Deus escrito na Bíblia. Mas também o real nome de Deus descrito na Bíblia é Eu Sou. Trazido lá em Gênesis, quando Moisés perguntou para Deus, qual é o nome do Senhor? Se o faraó me perguntar, como chama seu Deus? E então Deus responde, diga a ele que eu sou. Então esse é o verdadeiro nome de Deus. Não é nem Javé e nem Jeová. Mas do ponto de vista de profecia, tanto faz Jeová, Javé. Então Javé, ou Jeová, ele disse, hei de castigar o mundo todo por causa da sua iniquidade. Hei de por fim a arrogância dos soberbos. Humilharei a altivez dos tiranos e cruéis. Farei com que os homens sejam mais escassos do que o ouro, mais raros do que o ouro de Ofir. Isso nós já comentamos um pouco. Então, a Terra vai ter poucas pessoas para dar, assim como em Noé. A humanidade é simbólico, né? Assim como a humanidade, aspas, morreu toda afogada, isso é, afogada no materialismo. Não só na água do dilúvio, mas afogada nos prazeres mundanos, sem nenhuma preocupação com o espírito. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se a casamento, até que veio o dilúvio e arrematou a todos. Sobrou uma pequenina parte, que foi uma família. Noé, a mulher dele, os 3 filhos, as 3 noras, com todos os animais da terra. Perfeito? Então, vai ser assim também. E o profeta Joel é curioso porque tanto no capítulo 4, 14, quanto no capítulo 3, 14, é escrito muito parecido. Então, a gente registrou aí Joel 4, 14 ou 3, 14, está escrito, que multidão no vale do julgamento, porque o dia do Senhor está próximo no vale do julgamento. O vale do julgamento é toda a terra. E a multidão somos nós, encarnados e desencarnados,
vivendo no âmbito da Terra. E olha que curioso, a multidão terrena, nesse caso, tanto os encarnados quanto os desencarnados, que a gente não sabe a conta, mas alguém diz que são por volta de 36 bilhões de espíritos, só um sexto que é encarnado, o resto fica tudo desencarnado no plano da erraticidade. E olha que legal, se a gente é legal que eu falo assim do ponto de vista de conhecimento. É tanto a gente falando a separação ou a multidão de pessoas materializadas, e cada pessoa, cada um de nós já é uma multidão em si mesmo, porque cada um de nós é um universo. Assim como haverá essa ideia do julgamento daqueles espíritos mais pertinazes ao mal, que serão levados caridosamente para outro planeta, assim também nós iremos fazer dentro de nós a mesma reforma, o mesmo julgamento. E é o Filho do Homem que vai fazer isso. Isto é, o homem renovado. O profeta Zacarias é muito interessante. Tem pouca gente que lê o profeta Zacarias, mas ele é muito bacana. É o último profeta do Velho Testamento, né, que está na Bíblia. É um livro pequenininho, mas é muito interessante. Foi o profeta Zacarias, inclusive, que disse que Elias voltaria como João Batista. E olha a profecia que ele diz. Zacarias 13:8 ou 13:9. E sobre toda a terra, diz o Senhor, 2 partes da humanidade serão exterminadas e perecerão. E a terceira parte restará nele. E farei passar a terceira parte pelo fogo, e purificarei como se purifica a prata, e o provarei como se prova o ouro. Ele invocará meu nome, e eu o ouvirei, né? Direi, meu povo é, e ele dirá, o Senhor é meu Deus. Olha que bacana que é isso também. 1/3, né? 3, vai simbolizar literalmente 30% da humanidade. 2/3 vão ser levados, segundo o profeta. Depois nós vamos ver, segundo Zacarias, né? Depois nós vamos ver que a coisa muda um pouco, que foi o início do nosso estudo e será o final, né? Por quê? Por que vai haver isso? Porque 2/3 significa 66, e mais a dízima, né? E 1/3 significa 33, mais as dízimas. É isso? Então, por que vai ter que fazer essa separação? Porque 2/3, isso é meia, o número do Apocalipse. Quando essa meia é desequilibrada, tem que tomar uma atitude. E quando a Terra, então, vai ficar apenas 1/3, vai significar a mínima parte, a menor parte desse total de 100%. E desse mínimo vai reconstruir o mundo de renovação e de graça. Jesus disse assim, no Evangelho de João, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo aquele que não der fruto em mim será cortado, e aquele que der fruto em mim será podado para que produza mais fruto. Isto é, aqueles que ficarem vão passar pela prova do fogo de reconstrução de todo um planeta. Despoluir a água, despoluir o ar, despoluir a terra, cuidar do meio ambiente, cuidar dos animais, sem nenhuma destruição abusiva. Esse vai ter que reconstruir um paraíso que nós perdemos.
que vai ser a terra regenerada. Permita Deus que a gente esteja nesse 1/3, né, para a gente, nesses 33% que vai ficar, para a gente fazer essa mudança. Não é assim? O gente não é para assustar ninguém, não é para trazer esperança, viu? Isso é importante. Vamos seguir aqui, ó. O Velho Testamento ainda. Zacarias diz que apenas 1/3 dos homens permanecerá na terra e caberá essa terça parte restante o trabalho de reconstruir sobre os escombros do velho mundo de provas e expiações um novo mundo de regeneração e da graça. Claro, contando com o amparo imprescindível e restrito dos espíritos superiores. Será semelhante o mundo, logo do futuro, agora o planeta de regeneração, vai ser semelhante à escada de Jacó, o sonho de Jacó, que viu os anjos descendo e subindo numa harmonia sem fim, um contato esplêndido entre plano físico e plano extrafísico. Tudo que a gente precisar, o contato vai ser muito mais rápido, assim como nós temos hoje um contato muito mais rápido com a internet, com os celulares, que antes a gente não tinha. Semelhantemente, é isso, né? Olha como é que as coisas batem. O Evangelho, aí eu trouxe, então, agora que eu falei na reunião passada, eu trouxe as referências espíritas agora. Gente que bate que nem boca de bode, é igualzinho. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade diz: aproxima-se o tempo em que se cumprirão todas as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro modo, isto é, sem outro motivo, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Olha, a gente vai ter um bônus, vai ter um 13º, 14º, beleza. Quem for trabalhar lá, né? Continuando. Ditosos os que hajam dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio às vossas rivalidades e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra, isto é, quanto mais harmonioso nós trabalharmos, mais rápida e melhor vai ser a obra que a gente vai trabalhar. Sem as dissensões, sem hierarquias bestas, não vai ter esse tipo de hierarquia mais. Todo mundo vai ser um grande projeto em que cada ciclo daquele projeto vai ser trabalhado da melhor forma possível, com mestria e maestria. Então, a obra divina vai se instalar na Terra, daí um novo mundo vai surgir, e uma nova Terra também vai surgir. Continuando. Mas ai daqueles, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá, e eles serão levados no turbilhão, semelhante à Arca de Noé. Clamarão: graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graça? Vós que não tiveste piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco em vez de amparardes? É semelhante à parábola daquele moço que foi perdoado pelo seu senhor a sua dívida grande, mas quando encontrou o seu outro irmão, que tinha uma dívida menor, ele o esmagou e o mandou para a prisão, né? Aquela parábola muito interessante. Vai ser isso. Como é que eu vou pedir graça para o meu eu superior ou para Deus que está no céu, se eu não tive graça, se eu não tive piedade, se eu não tive compaixão com ninguém? Fica difícil. Porque se a ideia de plantar e colher é essa, o que eu plantar nesse sentido, eu vou colher, mesmo que eu não coma.
Eu vou transformar aquela colheita em algo bom numa próxima situação, né? Continuando ainda, como suplicais graça, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra, semelhante ao pessoal de Noé. E na satisfação do vosso orgulho, a doutrina espírita é perfeita nesse conceito. Todos os males da humanidade têm raiz no orgulho e no egoísmo. Qualquer coisa que a gente pensar, a gente... Meu computador já vai, gente. Vamos continuar. Tudo... Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, não tem como eu pedir graça se eu não dei graça. Como que eu vou pedir compaixão se eu não dei compaixão? E é muito legal, quando a gente for estudar, no capítulo 25, quando vier o Filho do Homem para fazer a sua separação, isto é, em nós, aí nós vamos separar, falar, poxa, o que aconteceu comigo que eu não estou conseguindo melhorar? Só um pouquinho, gente. Caiu? Sim, mas é porque eu tenho que ler aqui. Tá, então vamos continuar. O meu computador acabou reiniciando, não sei nem por quê. Mas vamos lá, gente. Então, a gente não pode, de modo algum, esperar uma bonança se a gente plantou só tempestade na vida. Mas acontece que o primeiro passo para a gente progredir nesse quesito é a gente fazer as pazes com a gente mesmo. É a gente reconhecer as nossas sombras para trabalhá-las, como diz muito bem o Gustav Jung, que a gente precisa conhecer todas as nossas fraquezas e trabalhá-las, todas as nossas sombras para trazê-las para a nossa intimidade e transformá-las com a luz do homem novo. O mundo novo vai contar com isso. Veja bem, gente, essa separação que a gente está dizendo aqui, não é porque os que ficarem na Terra, nós já trouxemos aqui, as pessoas que ficarem na Terra não serão perfeitos, não. Por isso que é chamado de regeneração. A gente estará saindo de uma situação de coma, igual eu falei, saindo da UTI, para começarmos a nova vida, né? A gente vai ter, dentro do processo de análise de tendência, hoje que eu digo, a humanidade quase toda tem tendência para o mal. É inclinada mais para o mal, por isso que é chamado prova e expiação, né? Pela própria doutrina. No mundo de regeneração, nós todos seremos inclinados ao bem. Isso já essa que é a diferença. A gente, então, não vai ter grandes problemas nisso, não. E depois, o mais bacana, depois, quando nós entrarmos em regeneração, a gente não vai mais sofrer, nós não vamos mais regredir, não. Né? Vamos continuar. Eu acho que agora a apresentação vai aparecer de novo. Não apareceu, não? Espera aí, só um pouquinho. Oi? No chat, a Maria Eduarda comentou que ela já teve um sonho e ela não sabe se é com a escada de Jacó. E isso quando ela era menina, mais ou menos uns 40 anos, segundo ela, que teve esse sonho. Uma escada que ia até o céu. Olha. E na época ela estava passando por muita dificuldade.
Então, acho que quando você falou da escada de Jacó, ela teve a lembrança disso. Ó, isso é muito interessante, porque a gente, todos nós já sabemos disso, sabe? Isso é que é mais interessante. Não é assustador, não é? É mais interessante, porque nenhum de nós, para nenhum de nós, isso é novidade. É questão da gente só relembrar. Já tem tanto tempo que nós conhecemos o Evangelho, mas ele ficou esquecido, como diz o próprio Cristo. Quando vier o Espírito da Verdade, como Jesus fala em João, né? Eu vou recordar para vocês tudo aquilo que vocês não sabiam, e, ao mesmo tempo, eu vou trazer coisas novas. A ideia é essa, né? Nesse sentido. E cada dia a gente vai acabar evoluindo, entendendo. A ideia da escada de Jacó é fantástica, que nós até já trouxemos uma vez em um dos estudos nossos. Nós já trouxemos essa ideia. Só um pouquinho, que eu vou reconectar, que a aba era certa. Beleza? Todo mundo está vendo, é isso. Vamos lá, então. Vou seguir rapidinho aqui. Hoje isso acontece, né? Fazer o quê? Tem muitos slides aí, né? Não, nós já falamos. Vamos lá, só para a gente seguir o nosso... Eu não sei onde eu parei, que eu vou achar agora. Espera aí que nós já vamos. Espera aí. Vamos chegar lá, espera só um pouquinho. Eu não sabia qual slide que eu estava, 600 e tanto. Agora estamos chegando já. Agora chegou. Então, o Espírito da Verdade foi que trouxe essa mensagem para nós, né? Espírito da Verdade, Paris, 1862. É o mesmo ensinamento de Jesus que a espiritualidade traz de novo, né? Os bons, os caridosos herdarão a terra, os maus e egoístas, eles serão levados no turbilhão. Gente, veja bem, nós todos somos egoístas, mas quando a gente está fazendo a nossa reforma, não tem aqui na Terra, eu acho que quase ninguém que não seja egoísta ainda, porque foi algo muito primitivo, foi uma coisa muito necessária na nossa primitividade. Agora a gente precisa trabalhar de outra forma. Agora a gente precisa trabalhar a fraternidade. E na fraternidade verdadeira não tem egoísmo. A ideia, por isso que eu disse que ninguém vai ser santo, não vai para a terra renovada os santos, não, mas aqueles que têm tendência para o bem. Então não precisa ficar assustado, não. Aquelas pessoas que já têm uma boa índole, mas existem pessoas que são más, que querem o mal mesmo, como diz a doutrina espírita, são aqueles pertinazes do mal.
Essa que é a diferença, tá bom? Senão, agora em Gênesis também. Gênesis do Kardec, item 63. Desculpa, essa aqui, ó, primeira. Essa. Tendo que reinar, isso aqui é perfeito. Tendo que reinar na terra o bem, necessário sejam dela excluídos os espíritos endurecidos do mal, é o que eu disse, e que possam acarretar-lhe perturbações. Não tem mais jeito, nós não vamos ter mais, aspas, maçãs podres na terra renovada, não, para estragar as outras, não. Nós não vamos ter mais na terra renovada processos de obsessão, porque os umbrais serão limpos. E nós não vamos ter também, com isso, muitas influências que vêm do plano astral, estou falando agora de espírito, não de personalidades nossas, porque nós vamos melhorar nossas personalidades. Com isso, nós não vamos atrair, não seremos tomada para atrair processos obsessivos, porque os umbrais estarão limpos. E, muito provavelmente, nesse lugar, novos mundos, novas colônias aparecerão, não em formato de umbral, mas em formato de casas consoladoras, né, no plano espiritual, para receber os espíritos em transição, isto é, na erraticidade. Então, os espíritos endurecidos do mal, que possam acarretar perturbação nesse processo, serão retirados. Deus permitiu que eles aí permanecessem o tempo de que precisavam para se melhorarem, mas chegado o momento em que, pelo progresso moral de seus habitantes, o globo terráqueo tem que ascender na hierarquia dos mundos. A Terra, gente, a Terra não vai ficar parada, esperando a gente, não. Já esperou muito tempo. Agora, como diz Raul Seixas, ela vai dar uma saculejada assim, buliram muito com o planeta, e o planeta, como um cachorro, eu vejo, ele disse. Quando já não aguentam mais as pulgas, se livra dela num saculejo. Raul Seixas fala isso, né? Então, é mais ou menos isso. Ela não vai esperar, não. Ela vai ter a sua trajetória evolutiva para mundos, outros, para outra escala de mundo, né? Beleza. Interdito será ele, né, a Terra, como morada a encarnados e desencarnados que não hajam aproveitado os ensinamentos que uns e outros se achavam em condições de aí receber. Então, o que acontece? Por que o mundo ficou tão desequilibrado assim? Porque as portas do umbral foram abertas e para dar uma última oportunidade para uma série de espíritos que lá estavam, vivendo entre pessoas um pouco mais equilibradas, vamos dizer assim, não santos, porque ainda tem afinidade com eles pudessem vir para aprender. Mas quando existe a possibilidade de, em vez de aprender, eles vão retroceder, aí é momento de afastar e vai levar os afins. Os afins serão afastados e outros afins serão migrados para o novo modelo, né, para outra dimensão terrena, né? Então, serão exilados para mundos inferiores, como o foram outrora da Terra os exilados da raça adâmica, né? ou os exilados de Capela, né? Vindo substituir os espíritos melhores. Na Terra regenerada, só vai nascer também espíritos de boa índole, né? para constituir um planeta de evolução sem par, que a gente não vai ter nem ideia de tão boa que vai ser a vida no planeta de regeneração, né? Essa separação a que Jesus presidirá, sem dúvida, é que se acha figurada nas palavras sobre o juízo final. Os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. Esse vai ser, esse aqui que o Gênesis está falando, vai ser o último trecho do nosso estudo de Mateus 25, tá bom? Olha o que o espírito Miramês diz no livro Francisco de Assis. Quem se apegar ao amor, aquele que universaliza todos os sentimentos, se livrará da rede selecionadora, que retirará uma grande cota do rebanho para mundos superiores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Quem não acreditar e cruzar os braços diante do Cristo, dará sinal de que pertence às sombras. E para elas será entregue pela sintonia do coração. Vai ser levado para lá, né? Não vai, nesse sentido, haver nem opressão, nem oprimidos,
nem tampouco divisões por qualidade, pois cada um receberá o que realmente merecer. Essa é a justiça. O merecer aqui significa aquele que estiver em tal padrão vibracional que vai encontrar ressonância com aquele padrão vibracional. Tá certo? O Miramês, o Espírito Francisco de Assis disse isso. Então, nós já estamos caminhando, eu não vou passar para frente, não, nós já estamos caminhando aqui para encerrarmos esse tópico de estudo para a gente continuar. Aí, quando a gente encerrar agora, a gente vai conversando, tá? Vamos só fazer as nossas considerações finais desse tópico de estudos. Bom, o Isaías disse, né, o Isaías disse que os homens, quer dizer, a humanidade vai ser rara na Terra como o ouro, certo? O profeta Zacarias diz que 1/3 vai ficar. 2/3 serão separados. Jesus vem, né, na época predita, e ele vai consertar, não sei se é o termo, não, ele vai esclarecer essas informações, né? Que é o início do nosso estudo, desse tópico que nós estamos trazendo agora, que está lá no Evangelho de Mateus. Então, eu escrevi: Isaías diz que os homens serão na terra raros como o mais puro ouro. Malaquias diz que 1/3 da humanidade ficará na terra. Jesus traz a conta certa. Vai ser dividido 50% e 50%. Como diz Raul Seixas, de novo, Oi é o trem, né? Vem trazendo de longe as cinzas do velho Aeon, que é de uma velha estação, de um velho período, um período muito antigo, né? Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Quem vai partir? É o trem das 7 horas. É o último do sertão. Essa música, o trem das 7, primeiro que a palavra 7 já é bacana, né? O trem das 7 horas, isso é, da plenitude de um ciclo que fechou. Então, vem o trem para recolher as pessoas ou deixar alguém. É muito boa essa analogia. A letra, eu acho que é do Paulo Coelho, e a música belíssima do Raul ilustra muito bem no Trem das 7 essa separação, né? Vamos ver lá, então. Então, Jesus traz esse esclarecimento para nós, que está lá em Mateus 40, 41. 2 homens estarão no campo. Um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma será levada e a outra deixada. Gente, isso aqui é muito legal. Porque essa separação, esse arrebatamento, ele vai ser feito conforme um processo um processo vibracional. A gente até já falou disso, né, em outros estudos presenciais da Na Casa, que quando a gente fala de dimensão, nós não estamos falando de outro lugar, não, mas de estado vibracional. Como num prédio, num condomínio, de repente, o vizinho do lado está passando por problemas que eu nem tenho ideia. E eu estou tranquilo. Ou o contrário, né? O meu vizinho está tranquilo na vida dele e eu estou num turbilhão de amarguras intermináveis, no mesmo prédio. Então, primeiro, olha, 2 homens estarão num campo. Primeiro, o campo significa local de liberdade. Local em que não tem paredes. E o problema da liberdade é quando ela é usada, como diz o filósofo Karl Jasper, vamos dizer assim, que não há como a gente falar em liberdade senão
em presença de lei. O Paulo de Tarso fala, se não tem lei, por exemplo, eu não sei o que é liberdade. O próprio Paulo de Tarso fala assim, quando eu não conheço a lei e pratico uma situação, eu crio a lei. Quando eu conheço a lei e a desrespeito, eu sou punido por ela. Então, só faz sentido falar em liberdade na lei. Então, eu estou num campo, a lei divina é isso, ela te dá toda a liberdade possível para você fazer o que você quiser, para vibrar no patamar que você quiser. Com isso, você vai ser dono da sua palavra, mas vai ser escravo das consequências dela. Não é isso? Aí nós vamos continuar. 2 mulheres estarão num moinho. O moinho, 2 mulheres, nós temos aí enquanto que 2 homens estão num campo, são relacionados ao processo mental, intelectual, racional. 2 mulheres estarão no moinho, isto é, moendo emoções, triturando emoções. Quem conseguir trabalhar melhor o moinho, trabalhar melhor a fratura dos grãos, isto é, quem fazer a transformação de uma semente em um pó para alimentar melhor as pessoas, isto é, eu vou pegar as minhas emoções, porque é mulher, quer dizer, é o lado feminino de cada um de nós, é que remói as nossas emoções, as nossas memórias, as nossas lembranças. Então, cada um de nós vai ter 2 mulheres trabalhando as emoções. As emoções equilibradas e as emoções menos equilibradas. 2 homens estarão num campo, representando a razão, a sabedoria. E como diz o próprio Jesus, não adianta eu evoluir somente na razão. Não existe isso. A gente precisa aliar razão à emoção. Então, se eu pego a minha liberdade de estar no campo e lá eu estou remoendo mentalmente as minhas emoções, trabalhando-as, equilibrando-as, eu vou ser convidado a participar da nova Terra. Então, a separação da gente vai se dar meio a meio. Porque nós temos o aspecto racional e nós temos o nosso aspecto emocional. E tudo isso ligado ao padrão vibracional dentro daqueles 4 corpos que nós já falamos. Tá bom? Deixa eu ver se parou também de passar? Hã? Não, então tá certo. É isso mesmo que eu queria deixar para vocês. Então, nós encerramos aqui o resumo. Nós começamos com essa passagem, não sei se vocês vão lembrar, mas lá no estudo nós vamos ver. Olha, de um versículo só, olha a quantidade de conteúdo que a gente pôde trazer. O Evangelho, gente, de Jesus Cristo é de riqueza sem par.
A gente, e olha que eu estou falando isso segundo meus conhecimentos, que não são lá essas coisas, não. Imagina como é que os espíritos superiores trabalham isso, esse conhecimento. Tão logo a gente avance para uma unidade melhor, nós vamos pegar o Evangelho e falar, gente, mas que coisa maravilhosa que é isso, eu não tinha percebido, né? Isso vai acontecer. Hoje, então, nós não vamos passar para frente, não. A gente para por aqui e, a partir daqui, a gente vai conversando, né, sobre o assunto até a gente chegar no nosso momento, tá bom? Agradeço imensamente para vocês me ouvirem, porque enquanto vocês me ouvem, eu exercito não só o meu falar, mas principalmente o meu pensar e o meu raciocinar, tá bom? Obrigadinho por tudo, gente. Alguma coisa mais? Comentários? Ó, depois nós temos 7 minutos para a gente conversar. Como é que é? Eu fico um pouco assim, quando eu trago esses estudos, eu fico assim mais com medo de trazer as pessoas ficarem mais com medo, né, do que a gente está falando, e não é essa a ideia. A ideia é realmente a gente trazer esperança, que vai ser um mundo melhor. E nós temos grande possibilidade mesmo de estar do lado mais feliz dessa relação. Oi, Adeus. Oi. Boa noite, é o Paulo, tudo bem, né? Bom, Paulo. Joia. Deixa eu ver se eu entendi. Assim, é lógico que é muita informação, mas não é que eu tenho dúvida, eu só queria realmente confirmar. Nos nossos estudos lá no Maria Francisca, né, principalmente a Cássia, ela sempre frisa que Deus, né, criou tudo e viu que tudo era bom e tudo era belo. Sim. Então, já existe um processo dentro da lei divina, não sei, o termo nosso talvez seja um termo grosseiro, mas digamos que é o que eu dou conta, né? Talvez nós temos condições de expressar, que é um processo automático, né? Com a aproximação desse planeta Chupon, ao que você se referiu, que tudo indica que seria esse processo, né? De transmutação ou mudança, né, dos espíritos em vibração menos felizes para lá, né, e isso vai ser um processo, então, automático, não é? Se nós desenvolvermos o intelecto, o conhecimento, mas o nosso padrão vibracional não mudar, simplesmente porque nós interessamos só pela parte intelectual dos estudos, né, um entendimento intelectual, mas nós não conseguimos interiorizar no sentimento e na vibração, automaticamente esse processo ele vai acontecer com todos esses espíritos, algo natural que acontece dentro do universo. É isso? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Porque a gente está aqui para exato, como nós estamos na dualidade, vamos buscar a unidade, a gente, só resumir, a Cassinha já falou isso muito bem, né? Tudo que Deus faz é bom, não tem outra possibilidade de ser, né? Só que nós saímos da dualidade para experimentar, nós saímos da unidade para experimentar a dualidade e a gente ficou muito tempo, né? Esse foi o nosso grande problema. E Deus nunca abandonou a gente. Nós estamos voltando, uns mais rapidamente, outros nem tanto. Muitos já voltaram, a gente ainda ficou, né? Porque foi o que fez os exilados de Capela, isto é, a raça adâmica, cair, foi porque eles tinham intelecto, mas não tinham moralidade, né? Essa foi a grande diferença.
A gente vai ter que aliar tanto o intelecto quanto o aspecto, tanto a nossa emoção quanto a nossa razão. Tanto a nossa sabedoria, como diz Emmanuel, as duas asas que nos levarão para Deus são o amor e a sabedoria. Senão a gente fica com a asa só, a gente não vai. Então é por isso que o Kardec falou que fora da caridade não há salvação. Não, isso é perfeito. Isso aí não tem retoque. Porque a caridade, no seu aspecto mais amplo, né? Porque quando fala caridade, principalmente os espíritas, quase todos acham que eu falo brincando assim, quando a gente fala assim, gente, vamos fazer uma obra de caridade, ninguém pensa no Belvedere, não. Eu fico brincando. Não pensa. Nós vamos lá para, sei lá na onde, vamos procurar, como se lá tivesse tudo resolvido, porque a gente enquadra a situação de que quando as pessoas estão resolvidas financeiramente, não tem problema. E não, há muito choro e ranger de dentes em lençóis de cetim. É isso aí. Então, a caridade moral, ela é impecável. Tanto é que os Espíritos deixaram muito claro, fora da caridade não há salvação, né? E que nós temos a caridade moral, que é importantíssima, só que ela é emergencial. Se alguém está passando fome, eu tenho dela comida. Se alguém está afogando, tem que tirar da água. Não é isso? Isso é emergencial. Agora, a estrutural é a caridade moral. Lá está clara. E o que é a caridade moral, segundo a doutrina, segundo o Kardec registrou? O perdão. O perdão das ofensas é a maior expressão de caridade moral. Evangelho segundo o Espiritismo. Pois é, então é aí que o nosso padrão vibracional vai entrar. Exato, porque a gente está vibrando, toda hora a gente está vibrando. Nós somos corpo vibracional, igual a Cassandra já falou diversas vezes, né? O nosso corpo vibracional é fundamental, ele reflete nosso estado de espírito. Se eu estou com raiva, a vibração é uma. Se eu estou vibrando alegria, todo mundo sabe disso, uma música. E é interessante que a música, por exemplo, pode tanto levar você para uma vibração, levar você, que eu digo, levar qualquer um de nós, para um processo de alegria ou para um processo depressivo. A mesma música, né? Porque cada pessoa vai sentir aqui de uma forma. Beleza, muito bom. Obrigado. Bem esclarecido, Adelson. A Vânia falou o seguinte, ela está perguntando se essa pandemia com tantos desencarnados já está nesse processo de retirada dos espíritos para deixar aqui os da regeneração? Eu penso o seguinte, por tudo que eu já li, não é não. É apenas mais uma coisa, porque pelo que a gente estudou, desde a Segunda Guerra Mundial, olha, desde 1945 para cá, essa seleção já está sendo feita. Pode avançar mais, pode avançar menos, mas não tem nada como pontual, não. Eu vejo essa pandemia como eu particularmente vejo esse processo e principalmente esse negócio de voltar para casa é entrar na Arca de Noé. Para mim isso está muito claro. É para a gente buscar não só a nossa casa física, mas principalmente a nossa casa íntima. Eu preciso voltar para dentro de mim. E fazer um processo de reconhecimento, de auto-reconhecimento. Para mim, o papel da pandemia está claro em relação a isso. Não é porque senão a pessoa fala assim, então tem que ter pandemia? Não, todo dia eles encarnam um tantão de gente. Agora, com a pandemia, pode ter mais, sim, pode ter mais. Mas, pelas notícias que a gente tem, de estudos que são feitos pela espiritualidade, da Segunda Guerra Mundial para cá, que já aconteceu já tem um tanto de espírito que não vão reencarnar mais na Terra. Da Segunda Guerra Mundial para cá. A informação que eu tenho. Não sei se ela é verdade, né? Mas com certeza não vai ser por causa disso de pandemia, não é não.
Pode ser um complemento, qualquer outra coisa. Agora, a nossa entrada na nossa intimidade foi bastante, porque nada até hoje fez a gente ficar tão dentro de casa, assim, literalmente, a casa física, para buscar conversar com a família, apurar as coisas, né? Essa é a ideia. Ficar mais juntos, cada grupinho familiar, foi isso que aconteceu. Aí, se não adianta nada, se cada um da família não suporta ou não se suporta e fica pulando fora cada dia, né? Aí não aprendeu, vamos dizer, com essa possibilidade. Eu não quero dizer que tem que ficar todo mundo grudado no outro, não, não é isso. Mas é mais importante que voltar para a casa física, que nós estamos voltando, é voltar para a nossa casa mental. Para mim é isso. Beleza? Mais uma coisa, gente? Ah. Então, vamos só fazer a nossa oração final aqui, depois, quem quiser, a gente fica conversando mais, né? Vamos elevar o nosso pensamento em prece, agradecer ao Pai, Pai de todos nós, pela proteção constante, pelo amor constante. E como estamos entendendo agora, o nosso Pai que está nos céus, ele coordena todas as coisas. E como Jesus disse, que venha até nós o reino do Pai. O reino do Pai é o reino do amor, da tolerância, da alegria, da esperança, e que esse reino possa reinar dentro de cada um de nós e curar as nossas feridas, as nossas cicatrizes, e nos ajudar a trabalhar todas as nossas questões mentais, as nossas questões emocionais, vibracionais, para que possamos fazer jus às promessas do Cristo, de entrarmos no mundo de regeneração e de graça. Que assim seja. Bom, se alguém quiser